São coisas muito diferentes. Bom, umas palavrinhas sobre o pacote fiscal que foi o pacote do arcabouço fiscal, né, que o Fernando Haddad apresentou aí ao Congresso Nacional. Nós podemos discutir os detalhes desse arcabouço fiscal. Eu achei até uma ideia relativamente engenhosa, né, que confirma aquela regra de que a pessoa que está em dificuldades, ela pensa mais, né? Mas, né, o pacote fiscal não faz o governo Lula avançar muita coisa. Não vou dizer que é a mesma coisa que tinha antes. Logicamente que o pacote dá um pouco de flexibilidade para o governo gastar, investir, aplicar em programas sociais. Um pouco de flexibilidade. Nós não sabemos também quanta flexibilidade isso aí vai dar. Precisaria fazer uma análise mais profunda. Como muita gente indicou, né, o pacote pode causar até um prejuízo. Se não houver crescimento da receita do governo, o pacote ele prevê uma espécie de escala móvel. Você pode gastar mais se você arrecadar mais. E você é obrigado a gastar menos se você arrecadar menos. E isso daí numa base anual. Não é uma escala móvel também muito flexível. Por exemplo, se a arrecadação do governo for muito baixa esse ano aqui, de 2023, no ano que vem, ele só vai poder gastar, por exemplo, 30% do excedente arrecadado. Do que ele arrecadar mais do que o normal. Quer dizer, é uma escala móvel que funciona para frente, mas funciona para trás também. O pacote é um compromisso com o mercado, chamado mercado financeiro. Né? O que acontece que levou o governo a lançar esse pacote? O Temer estabeleceu o teto de gastos, que é uma monstruosidade. No ano passado, principalmente, devido à emergência da eleição, a burguesia autorizou o Bolsonaro a acabar com o teto de gastos. Então, o Bolsonaro aprovou lá o pacote emergencial e gastou os tubos. Num certo sentido, né, abriu-se a possibilidade da eliminação do teto de gastos. Mas o que revela que o governo Lula não tem força nenhuma é que ele não conseguiu avançar nesse sentido. A burguesia pressionou para que ele recuasse daquilo que o Bolsonaro já havia realizado. Um dos instrumentos de pressão foi o próprio Banco Central. Eles terem mantido a taxa de juros e terem ameaçado de aumentar os juros e tudo mais, foi um instrumento de pressão contra o governo, para que o governo adotasse um novo mecanismo de teto de gastos. Aí o governo fez um teto de gastos mais flexível do que o anterior, mas não deixa de ser um teto de gastos. O governo Lula, ele estava diante da seguinte alternativa: fazer esse compromisso ou sofrer as consequências da chantagem da burguesia. Né? Ele optou por fazer o compromisso. Por isso que seria importante, né, para a política governamental, inclusive, que houvesse uma mobilização popular. Como não há mobilização popular, o governo não tem. Ele fica refém da chantagem da burguesia. Logicamente que está cheio de gente aí, eu já vi, né, as manifestações, tem gente que eles têm uma capacidade impressionante de ficar contentes com nada. Você chega para ele e fala, toma, você não tem nada na mão, toma isso aqui, o cara fala, que lindo e tal.
Então já começaram a elogiar o pacote do governo. É uma desgraça isso daí. O pacote só mostra que o governo está com as mãos amarradas nas costas. A única coisa. Conseguiram aí criar um mecanismozinho que dá uma miserinha para o governo poder executar uma política econômica, porque a burguesia ameaçou de retaliações fortes se o governo não fizesse isso daí. Se ficasse na indefinição que o Brasil tinha caído depois do Bolsonaro. Bom, isso aí, além de mostrar que o governo está muito fraco, e isso é uma coisa que o pessoal deveria ter consciência, mostra também qual é a política da burguesia, que sempre foi assim, né? Eles sempre fazem isso. Fizeram isso com o PT várias vezes. Vem um governo de direita e gasta os tubos. Aí entra o PT e a burguesia aperta o partido para que eles não gastem mais nada e coloquem a casa em ordem. Quer dizer, o Bolsonaro entra e faz uma dívida. Aí o PT entra e a burguesia fala, paga a dívida que ele deixou. Que é o que está acontecendo. Está acontecendo porque o PT não tem força nenhuma para fazer diferente. Eu não vou dizer que é uma política de como é que se diz? Intencional a serviço do mercado financeiro. Eu acho que o governo tem muito pouca margem de manobra. Tinha que fazer alguma coisa, né? Não sei se eles fizeram o melhor possível. Talvez a proposta seja tímida. Mas isso também não tem importância, porque se eles fizessem o melhor possível, também não ia ser muito diferente disso. Então, o PT está nessa situação, né? A direita faz a dívida, o PT tem que pagar a dívida. O que eles não exigiram do Bolsonaro na eleição, eles estão exigindo do Lula agora. Qual foi o resultado dessa proposta em relação aos tubarões do mercado financeiro? Né? O dólar caiu, a bolsa subiu, então tudo parece que, né, eles ficaram muito contentes. Não. A declaração cínica, porém unânime do mercado dos porta-vozes do mercado financeiro é a seguinte: nesse momento aqui está bom, mas no longo prazo não está bom. Quer dizer, está bom porque o governo cedeu, mas não vai ficar nisso daí. Né? Também o governo precisaria entender o seguinte: como eles cederam agora, os capitalistas estão olhando, né? E eles fazem uma coisa que, em geral, a esquerda nem sabe que tem que fazer, que é medir, né? Botar uma régua na relação de forças. Né? Tem que ter uma balança. Eu estou aqui, você está aqui embaixo. Você está lá em cima, eu estou aqui embaixo. E a burguesia olhou e a situação ficou a seguinte: burguesia, governo do PT. Quando você fica numa situação favorável dessa, o que você vai fazer? Você vai continuar insistindo para aumentar a pressão sobre o seu adversário, não é? Então, num certo sentido, o PT, ao invés de pacificar a burguesia, ele deu um sinal de fraqueza. Não é que eu acho, né? Não é uma... Eu acharia isso de qualquer maneira, porque é um fato. A própria burguesia está falando isso. Por enquanto está bom, mas a médio prazo, curto prazo, não sei se isso aí vai ser bom, eles estão dizendo. Quer dizer, é uma declaração cínica de quem falou, nós vamos pedir mais do que isso daí. Bom, o pacote fiscal, ele é mais uma demonstração de que o governo está completamente encurralado. A volta do Bolsonaro e as declarações em volta do ex-presidente da República indicam que está se preparando uma ofensiva parlamentar contra o governo. Nós vimos aí a guerra do Arthur Lira com o Pacheco, porque o Arthur Lira quer ter o controle
das leis que forem ser aprovadas, em particular as PECs, etc. e tal. Se ele tiver esse controle, ele vai manter a faca no pescoço do governo. Eu acho que isso daí já são favas contadas. Qual que é a diferença entre o Lira e o Pacheco? O Pacheco é de uma ala da direita que responde exclusivamente aos interesses do mercado financeiro. O Lira responde aos interesses do mercado financeiro, mas responde também aos interesses da direita nacional de conjunto. Então, a colocação dele é uma colocação política. Ele precisa manter o controle nas relações com o governo. Né? As declarações de que o governo não tem base, são muito sistemáticas. O Bolsonaro voltou e falou do PL. Nós somos maioria no Congresso. Eu imagino que ele não estava falando só do PL, está falando da bancada direitista de conjunto. Então, o cenário é muito negativo. Aqui entra um negócio que eu falei no começo. Se o governo Lula não conseguir fazer as coisas, vai haver uma crise. Pode haver uma crise social. E quem vai ser penalizado não vão ser os que sabotaram o governo, vai ser o governo. Nós continuamos nessa trajetória. O arcabouço fiscal não desviou isso minimamente. Então nós temos que acompanhar isso aí com muito cuidado. Um comentário sobre a atuação internacional do governo Lula. Isso aqui é interessante porque há uma polêmica sobre a natureza do governo Lula e como deve ser enfrentada a questão do governo. Alguns setores aí mais arrojados, e que são arrojados também porque eles não têm bagagem nenhuma. Né? Quando você viaja sem bagagem, você viaja mais rápido. Uma coisa é o PT, que tem 2 milhões de filiados, deputado e tal, viaja bem devagar numa série de coisas. Outra coisa é um grupo de 5 pessoas que não tem compromisso com nada, não está preso a nada. Então ele pode se dar o direito de ser mais arrojado. Falaram que o governo Lula era um governo servil ao imperialismo. Nós destacamos que esse tipo de posicionamento é um posicionamento que vai levar todo um setor da esquerda a emparelhar com os golpistas. Não vai ter jeito. Ainda mais quando o governo está nessas águas agitadas que ele está aí, né? Você imagina como isso daí não vai jogar contra o negócio. Digamos assim, é uma política muito mais golpista do que na época da Dilma, por incrível que pareça. Aí lançaram mão da política internacional, mais especificamente não da política internacional de conjunto, da diplomacia do governo do PT. Né? Como o Lula... primeiro o Lula se encontrou com o Biden, grande crime. Agora ele vai se encontrar com o Xi Jinping. Será que o Lula também serviu à China? Se amanhã ele viajar para Porto Rico, ele também serviu ao governo de Porto Rico? É uma bobagem isso daí, né? Aí o Lula tirou uma declaração falando que não concorda, condenou a ofensiva militar russa contra a Ucrânia. Ah, pronto. O governo está totalmente no bolso do Biden. Só que o Lula, nós argumentamos, né, no marco desse debate, o governo Lula vetou a venda de munições para qualquer país que esteja envolvido na guerra da Ucrânia. O que o pessoal não entende, até eu dou um desconto, né? Dou um desconto pela ignorância que graça em certos meios esquerdistas.
o pessoal não entende de política, não sabe que você vetar a entrega de munições, no caso da Ucrânia, e você tirar uma declaração falando que você não concorda, em tese, com a invasão da Rússia, da Ucrânia, não são a mesma coisa. A primeira coisa é mais importante do que a segunda. As munições são mais importantes do que a declaração, porque, finalmente, a declaração são palavras. Falar é grátis, né? Fazer é que é o problema. Bom,